E o tema proposto para a mensagem de hoje é Transformers. Quem realmente somos? Você lembra desse desenho, desse filme? Não sei qual é a sua idade, né? A experiência de alguns é a experiência do desenho animado lá atrás, né? Pelo menos era a minha experiência, hein, aquele desenho. Alguns já gostam mais do filme. Mas eu quero pensar com você sobre isso. Mas antes vamos ler a palavra de Deus, que é a base para a nossa reflexão, a nossa ministração, o nosso aprendizado. Diz assim a palavra do Senhor, Colossenses de 1, 24 até Colossenses 2, 5. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor de seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhes sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá confiança e esperança de participar de sua glória. Portanto, proclamemos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso, trabalho e luto com tanto esforço, na dependência de seu poder que atua em mim. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor, e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Pois, embora eu esteja longe, meu coração está com vocês. E eu me alegro que estejam vivendo como devem e de que sua fé em Cristo seja forte. Amém. Que o Senhor assim abençoe a leitura desta palavra. Ao longo da mensagem eu vou reler alguns versículos, você vai poder me acompanhar aí. Transformers. Quem realmente somos? A experiência desse desenho, né, e do filme, que é muito melhor elaborado, né, as imagens e as lutas que vêm à nossa mente, né, é algo que pode tirar, a gente pode extrair algumas analogias dali. A gente pode ter um olhar negativo em comparação do Transformers com a gente, com o ser cristão, se pensarmos que eles estão disfarçados, né? Porque o que é um Transformers, né? São robôs, não é isso? Na verdade, são os Autobots, os Decepticons, né? São ali eles foram expulsos do seu planeta e vieram parar na Terra, e na Terra, então, eles se disfarçam, né? E aí tem o seu grande líder, que é aquela carreta bonita, né? O Optimus Prime, que lidera o grupo, que sempre se revela o que realmente é, quando há uma situação de perigo de algum humano, ou seja, eles se colocaram numa posição de quem vai defender a humanidade. Mas você pode pensar de forma negativa e dizer assim: pastor, então você está dizendo que a gente tem que ser disfarçado, a gente tem que estar disfarçado, a gente tem que ter duas caras, a gente tem que ser uma coisa, mas na verdade a gente é outra? Como assim? Essa seria uma forma negativa, né, de pensar, porque aí realmente, dentro desse disfarce,
a gente tem os mocinhos e os bandidos, né? Tanto os Autobots quanto os Decepticons, os dois estão ali disfarçados, né? Nessa luta que existe entre eles, e eles revelam esse disfarce. Então, você está querendo dizer isso, pastor? Que a gente tem que ser um cristão disfarçado, e aí esse disfarce pode ser para o bem ou para o mal? Não, não é isso não. Não é essa analogia que eu quero fazer com você, não. Infelizmente, a gente tem falsos crentes, isso é uma realidade. E a mídia, quando pega alguma situação assim, estampa, né? É pastor ladrão, é pastora assassina, é envolvimento, é roubo. E aí as pessoas que não participam da realidade da igreja, que não convivem com a esmagadora maioria das igrejas, tratam aquilo como sendo realidade, quando na verdade a gente sabe que a maioria dos pastores são pessoas honestas. E eu posso dizer aqui, a maioria dos padres não são pedófilos. E a maioria das pessoas que estão na igreja são pessoas simples e que estão entregando seus recursos e que estão ajudando a outras pessoas e a outras famílias, porque entendem que esse é o movimento de ser cristão. Mas a mídia sempre aproveita de um caso e transforma aquilo numa manchete para que todo mundo tenha medo. Para que todo mundo ache que é aquilo ali mesmo, está vendo? Crente é tudo falso, pastor é tudo ladrão, padre é tudo pedófilo, essa turma ninguém presta. Mas você que conhece a realidade do Evangelho pode ser uma testemunha viva nesse tempo para mostrar que isso não é a realidade no meio cristão. A maioria dos pastores vive uma vida simples e muitas vezes tira do seu para ajudar um irmão. Essa é a realidade da grande maioria. Mas o que então que eu quero que você pense como analogia nessa experiência do Transformers? Eu quero que você olhe para essa experiência para pensar o seguinte: aqueles robôs que caminham como carros, eles mostram algo que não é a sua essência. O que eles realmente são, o seu país de origem, o que eles realmente vivem, quem eles realmente são, está dentro de uma aparência diferente. Nós vemos carros rodando, nós vemos carros bonitos, mas na verdade eles são muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E o que eu quero pensar hoje é nessa realidade de quem você realmente é. Porque quando nós olhamos uns para os outros, nós somos pessoas. Talvez uma roupa um pouco diferente, um corte de cabelo um pouco diferente, mas somos pessoas. Estamos vivendo a nossa vida. A questão é qual é a sua essência. O que você realmente é por dentro. E essa é a proposta que eu quero trazer para você. Eu fiz uma pesquisa e uma coisa a respeito desses filmes, né? E aí tinha uma frase interessante aqui que estava escrita lá, que foi do filme de A Era da Extinção, de 2014. Eu não ouvi no filme, não lembro no filme, mas vi na internet essa frase, dita pelo Optimus Prime, né? Existem inúmeros mistérios no universo, mas quem somos não é um deles. Essa resposta está dentro de nós. Aquilo que a gente é não é um mistério como a luz, as estrelas, ou seja, todo o universo que de forma infinita nós não podemos contar ou determinar. Aquilo que nós somos está dentro de nós. Por isso nós podemos buscar essa resposta. E eu quero então hoje investigar isso na palavra de Deus, nesse texto que nós lemos. Quem realmente você é? E o que isso tem a ver com o texto que nós lemos, pastor? Bom, tem a ver sim. Porque o texto que nós lemos foi escrito pelo apóstolo Paulo. E ele será a nossa referência nessa noite, à luz desse texto de Colossenses, para pensarmos quem nós somos. A verdade é que Paulo é para nós um grande modelo de ministério, um grande modelo de ser cristão, um grande modelo de ser exemplo para essa sociedade. Paulo é para nós uma referência do que nós podemos ser, mesmo em meio a essa pandemia, tudo que estamos vivendo.
Por isso eu quero trazer você para o foco primeiro da pessoa do apóstolo Paulo, para que você entenda o porquê de que ele está dizendo tudo isso que nós falamos aqui nesse texto. Quem é o apóstolo Paulo? Bom, se você não conhece a história, aconselho a ler o livro de Atos, né? E lá no capítulo 8 ele aparece, e ele aparece numa cena que é a cena do apedrejamento de Estevão. Paulo aparece naquela cena que acontece no capítulo 7, e no capítulo 8, logo no primeiro versículo, ele aparece aprovando o apedrejamento de Estevão, e eu poderia até ir além dizendo que ele era um grande líder daquele apedrejamento, porque ele estava ali, o nome dele é citado. Então ele estava ali aprovando, autorizando a morte de Estevão, reconhecido como o primeiro mártir. Mas no capítulo 9, você vai ver que Paulo literalmente cai do cavalo. Ele vive uma experiência de ver Jesus. Saulo, Saulo, porque ali ele nem era Paulo ainda, era Saulo, né? Por que tu me persegues? E aquela luz vem diante dele, ele fica cego, vai para a casa de Ananias, enfim, é uma história linda. Mas ali, naquele momento, Paulo passa por uma transformação. Ele deixa de ser um perseguidor e se torna alguém que é perseguido. Ele vive todas as lutas de ser um perseguidor. A igreja tem medo, né, de colocá-lo à frente de alguns trabalhos. Enfim, é uma história que você pode acompanhar ali no livro de Atos. Mas se você olhar para Paulo, se você olhar para esse Paulo que está escrevendo aqui o texto aos Colossenses, você vai perceber que ele não ficou lamentando o seu passado. Ele não ficou em casa dizendo, Senhor, eu era muito ruim, eu era um bandido, eu era alguém que fiz tantas maldades, eu fico me lembrando, tanto sangue tem nas minhas mãos. Não! Paulo passa por um processo de transformação, e nesse processo de transformação, por encontro que ele tem com Jesus, tudo o que ele viveu no passado parece que serve como força para que agora ele viva uma experiência diferente, para que agora ele seja uma pessoa diferente, para que agora ele seja uma pessoa transformada. E é isso que nós começamos a ver aqui. Perceba logo no versículo 24 o que ele está falando para aqueles irmãos de Colossenses. Paulo diz o seguinte, olha, eu me alegro quando sofro por vocês em meu corpo. Quem é que tem prazer no sofrimento? Você vai dizer, isso não faz sentido, a gente não quer sofrer, a gente não gosta de sofrer, estamos no meio de uma pandemia, a gente não quer isso. Paulo não está dizendo que a gente deve se alegrar com o sofrimento. O que Paulo está dizendo é que a experiência de sofrer por amor a Cristo não trava ele, mas traz alegria para ele, porque foi isso que o próprio Cristo fez. O próprio Cristo deu a vida, se entregou ao sofrimento por amor. Então, quando ele olha para o sofrimento que ele está vivendo, ele diz, olha, eu me alegro, porque quando eu sofro por falar do amor de Deus, quando eu sofro por levar a mensagem do Evangelho, eu estou me aproximando daquilo que Cristo é. Eu estou me aproximando do meu Senhor, porque foi isso que ele viveu. Ele sofreu por amor. Perceba que isso é prova de uma convicção daquilo que se é. Quando Paulo tem um encontro com Jesus e é transformado, ele passa a ser alguém que quer viver como Cristo, ele quer ser como Cristo, nada vai impedir disso. E se ele tiver que sofrer para ser como Cristo, ele vai sofrer. E se ele tiver que pagar um preço por isso, ele vai pagar. Mas ele não vai ceder às pressões, ele não vai viver uma vida dissoluta, uma vida que desagrade a Deus. Ele vai sofrer o que tiver que sofrer diante das pessoas, ele vai ser excluído das pessoas, ele vai ser abandonado por parentes e amigos, ele vai sofrer o que for necessário, mas ele vai se alegrar com esse sofrimento, porque isso aproxima de Cristo. Paulo tem um propósito de vida. Olha o verso 25. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhes sua mensagem completa. Aquilo que ele recebeu de Jesus, o seu ministério, que é anunciar o Evangelho, dá propósito, dá sentido à vida dele. Então, ele quer fazer aquilo o tempo todo. Ele se alegra em servir.
ele se alegra em compartilhar, ele se alegra até em ser perseguido por isso. Querido, sabe o que é a coisa mais triste na vida? É alguém que não tem propósito de vida. É alguém que não sabe por que existe. É alguém que não sabe quais caminhos deve seguir. Isso é a pior coisa que pode acontecer com alguém. E às vezes a gente vê na reportagem pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que têm uma vida muito boa sobre a ótica da material, e aí a pessoa tira a própria vida. E aí a pessoa se envolve com drogas. E aí a pessoa, aquela menina linda, que tem ali todos os tratamentos de beleza, porque tem os recursos, e sobe o morro para usar droga e ficar com traficantes. Você fala assim, como assim? Não entendo, por que isso? É muito simples, não tem propósito na vida. Não sabe por que está nessa terra. Não sabe o que está fazendo aqui. E aí, quando não tem propósito de vida, o que eu quero? Eu quero usar o máximo que eu posso usar de coisas que podem gerar alguma espécie de prazer, para que eu possa tentar encontrar alguma coisa nisso. Percebe? Mas o apóstolo Paulo, ele encontrou um propósito de vida. E o propósito de vida é servir ao povo, anunciando a mensagem que o Senhor Jesus deixou, o Evangelho. Qual tem sido o seu propósito de vida? Criar seus filhos? Casar? Entrar para uma faculdade? Comprar a sua casa própria? Trocar de carro? Qual tem sido o seu propósito de vida? Paulo já tinha um. Por isso ele é modelo para nós. Ele foi transformado. Mas Paulo vai nos revelar esse mistério. Que mistério é esse, pastor? A mensagem que se mantinha em segredo, verso 26, mas agora foi revelada ao seu povo santo, verso 27. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês os gentios. E o segredo é esse, ele vai dizer: Cristo em vocês, o que lhes dá confiante esperança de participar de sua glória. Que segredo é esse? O segredo é que Cristo em nós, Cristo em vós, é esperança da glória, esperança de participar da glória com Cristo. Perceba que no meio desse movimento a gente tem aqui o gnosticismo que está sendo combatido. E o gnosticismo dizia que salvação vinha a partir de quê? De conhecimento. Então quem tinha direito à salvação? Pessoas que eram intelectuais, que pensavam, que refletiam, que conheciam. E Paulo está dizendo, não é nada disso. Uma outra realidade aqui é o quê? É o judaísmo. Aqueles que achavam que Cristo tinha vindo só para eles e que ainda não aceitavam que Jesus tinha vindo para todos. Então eles achavam que Cristo, o Messias, ele era o quê? Veio de Maria, ele veio da Virgem, ele é o cumprimento da promessa de Deus para nós, o seu povo. Com isso, eles não incluíam aqueles que não eram o seu povo. Mas Paulo é levantado como o grande discípulo, o grande apóstolo para anunciar isso. Cristo em vocês é esperança de que vocês também vão poder participar dessa glória com Ele. Ele veio para todos, não é restrito a ninguém. Todo aquele que aceitar, todo aquele que entender essa mensagem e se render a Cristo, vai participar dessa vida e vai ser transformado. Percebe que Paulo está dizendo o quanto isso é importante e que nós precisamos anunciar isso para as pessoas? Porque, pasmem, talvez você ache isso estranho, mas existem pessoas ainda que não se sentem dignas de viver para Deus. Pessoas que dizem, não, eu sou uma pessoa muito suja, sou um pecador, sou uma pessoa muito ruim, eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer alguns ajustes. E elas deixam de vir a Cristo porque elas acham que precisam fazer coisas antes de chegar a Cristo. Elas deixam de se render a Cristo, de experimentar da graça, de viver na glória, que é para viver aqui, não é para viver depois da morte. Por quê? Porque elas entendem que são ruins demais, são pequenas demais, são fracas demais, elas não são dignas, como se nós fôssemos dignos. Nós não somos dignos.
Não estamos aqui porque somos dignos. Somos aqui porque fomos alcançados por essa graça de um Cristo que se revelou a todos. E proclamar isso é a nossa missão. Paulo vai repetir isso. Portanto, proclamemos a Cristo, ensinando isso, apresentando com sabedoria, para que as pessoas sejam amadurecidas. Perceba como nós precisamos ensinar isso para as pessoas, como nós precisamos proclamar isso. As pessoas estão em sofrimento, estão sem direção e elas precisam ouvir de Cristo. Proclamemos a Cristo, ele diz. Por isso eu trabalho, verso 29, eu trabalho, eu luto com tanto esforço, na dependência de seu poder que atua em mim. Paulo sabe que essa missão vai ser uma missão difícil, vai ser uma missão árdua, vai ser uma missão que vai trazer tristeza e dor. Se você entrar agora no capítulo 2 comigo, você vai ver, saibam, ele diz no verso número 1, quero que saibam quantas lutas tem enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia. Aqui a gente vai ver, mais à frente ele vai falar novamente, que existe também uma carta para a igreja de Laodiceia, só que essa carta a gente não tem, né? E essas cartas circulavam, ou seja, a carta de Colossos ia para Laodiceia, que era uma igreja vizinha, uma cidade vizinha, Hierápolis provavelmente também recebeu essa carta, ou seja, essas cartas circulavam, porque elas eram orientações para todas as igrejas que se reuniam nas casas das pessoas naquele tempo. E ali Paulo está dizendo, olha, eu sofro, eu tenho agonias. Paulo está preso nesse momento. E ele está mostrando, olha, mas tudo isso que eu estou passando porque eu quero proclamar esse evangelho, porque eu quero levar essa mensagem de amor e esperança para as pessoas, porque isso para mim é a minha razão de viver, porque eu tive um encontro com Cristo e eu fui transformado. E nós precisamos experimentar disso. Ele vai continuar nos versos 2 e 3 do capítulo 2 agora, dizendo, vocês precisam ser encorajados e unidos por fortes laços de amor, tendo plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Todos os tesouros, sabedoria, conhecimento, tudo está em Cristo. Então ele diz, olha, igreja, unam-se, não fiquem desejando outras coisas, não tenham na mente de vocês que existem coisas mais preciosas ou mais valiosas nesse mundo. Nada disso serve, tudo é Cristo. Cristo em vocês é a esperança da glória. É isso que ele está dizendo. Queridos, isso é tão profundo, mas muitas vezes nós vivemos tão distantes disso, que as coisas, as circunstâncias tiram a nossa alegria, tiram a nossa paz. Por quê? Porque nós estamos tão ligados às outras coisas, que a gente se entristece, que a gente se preocupa excessivamente, que a gente sofre excessivamente, porque a gente está ligado a essa terra, a gente está aqui, a gente é carne. Mas quando a gente olha para o apóstolo Paulo, e o que ele viveu, a transformação que ele viveu, ele diz, olha, nada pode tirar o foco da minha missão. E é o que ele vai revelando para nós. Para que ninguém vos engane, estejam firmados em Cristo. Não ouçam pessoas que têm palavras bem elaboradas. E ele diz no verso número 5, pois embora eu esteja longe, meu coração está com vocês. Eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que sua fé em Cristo seja forte. O que Paulo está declarando aqui é a alegria dele, de que a mensagem que ele anunciou foi além dele, porque ele não conhecia aquela igreja. A mensagem que ele anunciou chegou até aqueles irmãos através de algum irmão que falou com outra pessoa e que levou para outra pessoa e que acabou chegando ali. E ele diz, olha, eu me alegro porque vocês estão entendendo que é tudo para Cristo, que é tudo por Cristo, que esse era um mistério que estava oculto, porque parecia ser algo tão difícil, mas na verdade é algo muito simples. Cristo em vocês é a esperança da glória. É isso. Gente, isso é lindo. Isso é transformador. E o apóstolo Paulo se alegra,
por ver o avançar da igreja. E nós precisamos nos alegrar quando vemos o avançar da igreja. Quando vemos pessoas que encontraram sentido da vida em Cristo, que foram transformadas, e quando olham para si, enxergam dentro de si a verdadeira essência da vida, Cristo em nós. O que você tem sido? O que está sendo para você viver de verdade? Qual é o sentido da vida? Quem você é realmente? Você é o pai, você é o empregado, você é o patrão, você é a mãe, você é a dona de casa, você é definido pelas suas funções, você é definido pelas coisas que você consegue fazer, ou você entende que na sua essência, você é alguém que teve um encontro com Cristo, e aquilo que você está vivendo nesse mundo é apenas para dar glórias a Cristo. E a melhor forma de dar glória a Cristo é cumprindo aquilo que Ele nos deixou como ordem, que é fazer discípulos. E aí vem a pergunta: você tem feito discípulos? Você tem anunciado essa verdade? Você tem experimentado desse relacionamento com Deus? E tudo que ferve no seu coração, tudo que roda na sua mente, está focado em cumprir o propósito dele para a sua vida nessa terra? Ou você está perdido, rodando, andando, vivendo e deixando a vida te levar, como diz o Zeca Pagodinho, mas na verdade não tem um sentido real. Na verdade não há algo que te mova. Você é só um carro aparente, até um Porsche ou um Camaro amarelo, ou você sabe que você não pertence a esse planeta, que na sua essência existe algo maior, e que você está aqui para cumprir esse propósito de Deus e se revelar sempre que for necessário, para que vidas sejam transformadas, para que pessoas sejam guardadas, para que pessoas sejam livres da escravidão do pecado. Percebe que analogia interessante? Não é isso que acontece nos filmes de Transformers, né? Eles sempre acabam se revelando quando há uma situação de perigo de alguém. Porque existe algo maior que precisa ser realizado. Sabe quantas vezes nós estamos nos escondendo e não estamos observando o perigo que as pessoas à nossa volta estão vivendo? Pessoas que estão vivendo em perigo talvez dentro da sua casa. Que perigo, pastor? O perigo de partir dessa terra sem conhecer Cristo, sem poder declarar: Cristo em mim é a esperança da glória. Talvez o seu colega de trabalho esteja vivendo isso. Talvez o porteiro do seu prédio. Talvez o seu vizinho. E você é a pessoa que está aqui nesta terra e deveria viver este propósito: anunciar Cristo. Talvez alguém que esteja me ouvindo aí na live esteja vivendo essa experiência de não ter direção, de estar perdido. Talvez viva essa experiência de olhar para si e pensar: eu não sou digno, eu sou uma pessoa muito suja, a minha vida é toda largada. Desculpa, olha para o apóstolo Paulo. Olha para o apóstolo Paulo e veja: será que você é pior do que ele era? Quantas pessoas você já matou? Por quantas pessoas você foi responsável de apedrejamento? Você estava ali assistindo dizendo assim: é isso mesmo, não vale nada, pode apedrejar. Esse era o Saulo. Ele tinha autorização para fazer isso. Veja no que Deus o transformou. Por quê? Porque ele se rendeu. Ele não ficou olhando para trás, enxergando o seu passado. Ele se rendeu e permitiu que o Senhor o transformasse no grande apóstolo dos gentios.
Você está disposto a submeter a Cristo? A viver uma experiência com Ele? A viver para o reino de Cristo? A ser transformado e ter na sua essência Cristo em você, esperança, alegria em meio ao sofrimento? Essa é a proposta de Jesus. Alegria, segurança em meio ao sofrimento, em meio à dor. E essa alegria está ao alcance de todos. Essa é a proposta de Jesus para você.